Graça e paz. Hoje eu vou trazer uma palavra para você, direto do coração do nosso querido Deus, falando sobre processos. Por que a gente passa por um deserto e no meio desse deserto a gente passa por processos e processos para que depois chegamos a um lugar onde jamais pensaríamos que poderíamos estar? Antes de irmos para a palavra, eu quero agradecer por você estar aqui nesse vídeo e te pedir para que você clique no link, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas conheçam essa palavra maravilhosa que tem transformado tantas vidas como é a palavra do nosso Deus. Vamos para a palavra? Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 45. Aonde vai se dizer assim, no capítulo 45, verso 4 em diante. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos com vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Ah, Senhor, que a tua palavra possa tocar nessas vidas que estão ouvindo e que elas possam ser transformadas, libertadas para a honra e glória do teu nome, Senhor. Repreende tudo que não provém de ti e nos dá vitória. Uma palavra muito tremenda, né? Que fala nesse momento, que foi o momento que José se deu a conhecer os seus irmãos. Nessa palavra, o que a gente pode ver? Existe um processo que José passou para chegar a ser o governador do Egito. Né? Nesse momento, José já era governador. Só que nem sempre foi assim. Antes de José ser o governador do Egito, José foi vendido pelos irmãos para os amalequitas. José virou escravo na casa de Potifar. Depois, José virou um prisioneiro para depois ele ser exaltado. Existe todo um processo. Ele foi vendido primeiro, né? Porque os seus irmãos jogaram ele na cisterna porque queriam matar, mas depois, como o Senhor trabalha em tudo ao nosso favor, né? Em Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se está falando todas as coisas ruins elas também cooperam para o nosso bem. Elas têm o dedo poderoso do nosso Deus, por mais trágica que seja. Se a Bíblia diz que todas as coisas, então são todas. São as ruins, são as mortes, são as percas, são as portas fechadas, são tudo. Tudo contribui para o seu bem. Então, nós vemos aqui que José, ele primeiro foi vendido. José contou um sonho que teve para os seus irmãos. E aí, o que ele começou a ser? Ele começou a ser perseguido, julgado, zoado. Seus irmãos começaram a chamar ele de o sonhador. Primeira chave que a gente descobre nessa primeira parte é: não conte os seus sonhos para todo mundo. Guarde para você. Aquilo que Deus revelou para você, guarde para você. Não fique falando para as pessoas, porque isso vai fazer com que o inimigo se levante e use pessoas para te entristecer. Então foi isso que aconteceu.
Aí, vamos lá, vamos matar, vamos ver o que vai acontecer desse sonhador. Aí o outro foi, não vamos matar não, vamos vender. Vendeu José para os amalequitas. Os amalequitas venderam José para o Egito. E aí José foi ser o quê? Escravo de Potifar. Ele começou a trabalhar ali dentro da casa de Potifar, a servir Potifar. E José, a Bíblia diz que ele era formoso. José era formoso, era um homem forte, formoso de aparência. E aí o que aconteceu? A mulher de Potifar tentou fazer com que José se deitasse com ele. E aí José fez o quê? Correu. José fez o que realmente está escrito na Bíblia. A palavra de Deus fala, lá no Novo Testamento, que nós devemos resistir ao diabo, mas devemos correr das coisas carnais, das tentações carnais. Correr, é correr mesmo, querido. É perna para que te quero, não é ficar no lugar. Você não vai ver, se você ler o contexto da história, você não vai ver José falar para a mulher de Potifar, eu te repreendo, Satanás. Não, apartai-vos de mim. Não, ele correu mesmo. Por que ele correu? Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele iria cair. Sim, poderia ser que ele caísse. Por quê? Porque somos seres humanos carnais. Não corre óleo nas nossas veias, é sangue. Nós somos carnais. Então, a Bíblia fala que nós temos a tendência para o pecado. Você não vai ter vontade de orar todos os dias e jejuar e viver adorando o Senhor. Você não vai ter vontade. Mas você tem vontade todos os dias de pecar, de falar mal, de mentir, de fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa tendência é pecaminosa. Só que a segunda chave que eu encontro nessa passagem é que durante o processo de vitória, existe um processo que você vai passar aonde você vai ser tentado. E aí o que José fez? Correu. Quando José correu, José foi caluniado, né? A primeira chave que eu vejo é: não conte os seus sonhos para ninguém, guarde só para você. Segundo, no meio da tentação, corra. É isso que você tem que fazer, é correr, né? É correr. Eu sou psicóloga, sou especialista em ansiedade. O que eu mais atendo são pessoas com crise de ansiedade e pessoas cristãs, não é do mundão, é pessoas cristãs com relato de que não conseguem largar a pornografia, que não conseguem largar, por exemplo, a masturbação. E aí, meu querido, que entra. Você não vai se masturbar no meio do público. Eu vou te dar um segredo para você fugir do pecado. Deu vontade de você, porque a Bíblia fala, a Bíblia relata, é pecado. Tudo que te leva ao pecado, que faz você perder a santidade, perder o teu vínculo com o Espírito Santo, isso vai fazer você cair diante de Deus. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é correr. Você não vai se masturbar no público. Então fica no meio das pessoas. Vai pra rua. Não fica sozinho em casa pra ficar pecando. Sabe? Fica no meio de pessoas. Vai orar, vai escutar um hino. Vai pro meio de pessoas. Não fica aonde você vai pecar. Entendeu? Então, vai embora, filho. Terceira chave que eu encontro aí é resistir a tentação, e se for carnal, corre dela, corre, meu irmão, é perna mesmo para que te quero, vai embora. É isso que você tem que fazer. E o que a gente mais encontra é pessoas falando, ai, eu não consigo. Como você não consegue? Se o que está em você é maior do que o mundo, você tem que conseguir sim, você pode, você deve, filho, isso aqui
A palavra de Deus, ela é maior do que qualquer coisa na sua vida. Então use ela ao seu favor. Simplesmente, e se você lisse isso aqui todos os dias, essa linda palavra aqui, você ia saber o que você tem que fazer em determinadas situações. E em determinadas situações que te levam ao pecado, a Bíblia diz, corra. É correr mesmo. Foi isso que José fez. Ele correu. E ele não pecou. E aí o que aconteceu? José foi caluniado. A mulher falou que ele tinha tentado ficar com ela e deixou até a túnica, porque ele correu, tadinho, deixou até a túnica na mão dela, porque ela agarrou ele. E aí o que aconteceu? José foi preso. E existe um processo nessa venda dos amalequitas, venda para o Egito, prisão, para depois ser governador. Você sabe quantos anos José demorou para se tornar governador? Nada mais, nada menos do que 13 anos. 13 anos. Imagina você esperando uma vitória de Deus 13 anos. Você tem que aprender a esperar, querido. Vou te falar que com Jesus não tem meio termo. Se tem que esperar e acabou. Se você adora a Deus pelo que Ele é, então espere. A vitória vem, é certa que a vitória vai vir. Agora no tempo dele. Vai vir no tempo do Senhor, não é no seu tempo. Então existe um processo aí, que foi um processo dolorido, mas que José passou. José passou. Então o que eu vejo aí? Uma chave que, para você alcançar aquilo que Deus tem, você vai passar por um processo. E esse processo, muitas vezes, é um processo de calúnia, é um processo de difamação, é um processo de dor, é um processo de enfermidade, é um processo de portas fechadas. Mas você tem que aprender a esperar e a confiar em Deus. José permaneceu. É tão provado que aonde José colocava a mão, Deus prosperava. Ele virou o chefão lá do cárcere. Ele tomava conta de todos os presos que estavam ali. Por quê? Porque José era excelente no que ele fazia. E aí eu pergunto para você, você é excelente no que você faz? Você dá um bom testemunho de que Deus é na sua vida? Quais são as palavras que saem da sua boca? Você foge da tentação? Ou você é daquele que a tentação vem e você cai? Então precisamos entender isso. Precisamos entender isso, precisamos estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus e passar pelo processo, é preciso você suportar todo o processo. E esse processo vai ter dor, vai ter choro, vai ter perca, vai ter porta. Pode ser que tenha portas fechadas, pode ser que tenha calúnias, pode ser que tenha mentiras, pode ser que tenha prisões. Isso não quer dizer que você está devendo, mas quer dizer que você tem que passar. Imagina se José tivesse caído e José tivesse ficado com a mulher de Potifar. José não teria sido governador. Entendeu? Porque aquela palavrinha que as pessoas falam por aí, nós nascemos já com o destino traçado. Não, não, não. Existem dois caminhos. A vida e a morte. A morte que eu falo não é a morte corporal, é a morte espiritual. A Bíblia fala, eu te dou dois caminhos, o céu e o inferno. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que todos os mandamentos o Senhor fala, se tem uma conjunção integrante, se, que quer dizer o quê? Aquilo que eu tenho para você depende daquilo que você fizer. Lá em Hebreus, no capítulo 35,
ele vai falar lá no versículo, aliás, lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 35, vai falar assim: não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Depois de haverdes feito a vontade do Senhor, alcançareis a promessa. Então, a promessa de Deus na minha vida está mediante ao cumprimento de eu fazer a vontade de Deus. Se eu não fizer, eu não tomo posse. Quando Salomão se tornou rei, e Salomão era um homem muito sábio, e Deus falava para ele: Salomão, se andares na minha presença e fizeres tudo que eu te ordeno, eu confirmarei o teu reino de geração em geração. Só que Salomão acabou, se afastando. As mulheres, que ele arrumou, Salomão teve 1000 mulheres. Então, as mulheres acabaram desviando o coração de Salomão. Uma outra hora eu vou trazer uma pregação falando sobre isso. O quanto é importante você se pegar um jugo que é igual ao seu. Quando você se pega a um jugo desigual, quando você se pega com uma pessoa que não tem a mesma missão, não tem o mesmo propósito que você, não segue a mesma coisa que você, não tem as mesmas crenças, os mesmos valores, a tendência é não dar certo, Não tem como. Você não vai numa festa para pregar. Não existe. Os teus amigos que bebem e fumam não vão te chamar por igreja, vão te chamar para beber, vão te chamar para farrar. Então, não tem como, É bem contraditório isso. Então, uma outra hora eu vou falar sobre Salomão, que era um homem que tinha tudo para ser uma bênção, e ele foi uma bênção, mas que Deus só confirmou o reino dele, deixou só um, porque Salomão simplesmente se desvirtuou. Então, vamos lá. O que a gente entende dessa palavra de José? José se deu a conhecer os irmãos, e o que José falou para eles? Não foi vocês que me trouxeram para cá, mas sim Deus. Deus me trouxe para cá para que conservasse a vida de vocês. Porque ele agora estava governando, ele agora estava tomando conta de tudo, e ia ter 7 anos de fome na terra. Então, o que eu quero fazer você entender? É que tudo que você passar na vida vai ter um propósito. E vai ter algo de Deus ali, e vai ter um processo. O propósito, esse algo de Deus, esse projeto de Deus, com certeza é muito maior do que aquilo que você imagina ou espera do Senhor. Então, Deus tem isso para você. Tudo que você desejar, tudo que você querer de Deus, deixa eu te falar isso agora para você. Deus tem muito mais. Aquilo que você quer não é nada comparado àquilo que Deus tem para você. Deus tem planos maiores, Deus tem voos mais altos para você. Mas, para você tomar posse disso, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Então, José falou: eu vim aqui porque Deus me enviou, não foi vocês. Mas todo o processo que José passou, ele simplesmente não pulou os processos, ele não atrapalhou os processos, ele não quis correr disso. Então, pense, que luta que você está passando, que deserto que você está passando. Seja qual for o teu deserto, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Passe pelo processo. Não queira pular o processo, não queira atrapalhar o processo. Porque esse processo ele vai te amadurecer, ele vai te preparar para aquilo que Deus tem. Quando José ficou 13 anos antes de ser governador, 13 anos ali preso, antes de ser governador, Deus estava preparando José para aquilo que Deus tinha. Deus está preparando você para aquilo que Ele tem. Então, seja sábio, agradeça ao Senhor, permaneça firme na presença do Deus,
Se você pegar uma borboleta, antes dela virar borboleta, ela fica no casulo. E aquele casulo só abre no tempo certo. Se você romper o casulo daquela largata, para ela virar borboleta, você vai ver que ela não vai virar borboleta. Ela vai ficar deformada. Porque existe um tempo de processo onde o casulo se abre só na hora certa. É muito tremendo, eu estava estudando um pouco sobre isso, é muito lindo isso. Que Deus faz tudo muito perfeito. Então, todo processo na nossa vida, existe um tempo de Deus. Aproveite esse tempo para você buscar o Senhor, para você ter intimidade com o Espírito Santo. Jesus está voltando. E pode ser que seja hoje, pode ser que seja agora. E como você estará? Será que Jesus te encontrará ok para você subir? Que a Bíblia fala que ele vem como um ladrão. A gente nunca sabe, né? Quando vai ser roubado. Ninguém sabe, senão a gente já fechava as portas. Por que como ladrão? O ladrão te pega de surpresa. Jesus vem de surpresa. E os sinais já estão falando. Nação contra nação, reino contra reino, famílias sendo destruídas, pai matando os filhos, maridos matando mulheres, geração totalmente fora da palavra. Haverão sinais no céu e na terra. Já está. Quais são os sinais no céu? Terremotos. Na terra, terremotos. No céu, as chuvas devastando tudo. Os ventos derrubando tudo. É Jesus falando, eu estou voltando. E você? Está preparado? Se não está, aproveite agora e aceite Jesus na sua vida. Porque eu posso te garantir que nada nesse mundo vai te trazer felicidade. E que nada nesse mundo que você conquistar, você vai levar. Você vai deixar tudo. Você pode ser bilionário, trilionário. Você vai deixar tudo, você não vai levar nada. Então, acumule riquezas que o tempo não destrói, que a traça não corrói e que nada pode destruir. Riquezas do reino de Deus. Eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus, coloca a mão no seu coração e repete comigo as palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá uma nova história. Coloca o teu Espírito Santo para me orientar em tudo que eu for fazer. E me dá, Senhor, uma nova história de vida, segundo os teus olhos e o teu coração. Faz, Senhor, a tua vontade em mim. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E você que está assistindo essa palavra e que é cristão, que o Senhor te abençoe. Te traga paz, prosperidade na tua casa. Que se existir alguma enfermidade na tua vida, eu repreendo ela no nome de Jesus. Que o Senhor traga a cura, a transformação e a libertação para a tua vida. Eu determino isso em nome de Jesus. Tenha uma semana muito abençoada, cheia de paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Semana que vem eu trago uma outra palavra direto do coração de Deus para você. Compartilha com mais pessoas para que essa palavra chegue a vários lugares. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém.